prazer falar contigo. Nós estamos meio que combinando as roupas hoje, meio Pois de é, não, azul, eu nós dois, sabia que né, tu Tiago? vinha de azul e aí eu botei um azulzinho aqui para combinar. Mesmo que os nossos amigos colorados nos perdoem, né, Não, Tiago? não, Que bom mas falar contigo, nossos amigos de Camaquã. eu Que tô bom, aqui viu? com o Eduardo Cordeiro aqui batendo um papo comigo também, tá aqui na sala. E, deputado, Um abraço, Eduardo. eu acho muito interessante a gente conversar, porque às vezes a Assembleia Legislativa se passa despercebida muitas vezes da conjuntura toda que o Rio Grande do Sul vive, em especial o Rio Grande do Sul, né? Mas é a nossa caixa de redundância, que é a nossa Assembleia aqui, né? Que a gente tem que valorizar, Claro. prestigiar e temos que também cobrar dos deputados estaduais, porque são os porta-vozes da nossa micro-região aqui, da região da Costa Doce, né? Semana passada, inclusive, eu estava em Rio Grande, agora segunda passada, um evento da Assembleia Legislativa que trata sobre a reconversão do Rio Grande do Sul, sobre novos negócios para a metade sul. Falamos lá sobre biodiesel, falamos sobre geração de energia limpa, sobre problema de pedágio. É uma região que vai ter uma concorrência agora com o porto lá de Arroio do Sal. Temos duas grandes universidades federais em Rio Grande e Pelotas, temos outras tantas privadas na região e nós temos que fazer essa coisa eclodir, quer dizer, nós não podemos ficar parado no tempo, né? Isso mesmo. E tem muitas coisas que dependem dos municípios, tem coisas que dependem do governo do estado e tem coisas que dependem do governo federal e da iniciativa privada e tudo isso, né? E o senhor circula muito por aqui, inclusive na posse da reitora que estava lá a de Pelotas e a de Rio Pelotas. Grande, o senhor estava junto lá. O que nós temos, assim, o que uma Assembleia Legislativa pode participar desse processo e puxar também a favor da metade sul aqui da Costa Doce, deputado? Não, primeiro foi muito importante. Eu acompanhei essa reunião, mesmo à distância, de segunda, lá em Rio Grande. Esse é um grande projeto, né, liderado pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Pepe Vargas, nosso Sim. companheiro, que corretamente colocou o tema de uma agenda de crescimento sustentável para o Rio Grande do Sul. Sim. Especialmente porque nós temos que enfrentar um desafio novo, que são as mudanças climáticas, né? O nosso estado é um centro geográfico dessas mudanças, né? Dessas situações de emergência climática, né? E óbvio que um estado que tem uma base agropecuária grande, né? Que tem que pensar o seu futuro. O Brasil está crescendo, o Brasil cresceu nos últimos 2 anos, né? Em quase 7%, 3,5%, 3,4% ao ano. E é muito importante, né? Recebe investimentos muito grandes e é muito importante que o Rio Grande do Sul faça parte, compartilhe, participe desse grande crescimento nacional. A infraestrutura é muito, muito importante para isso. Nós temos que comemorar essa duplicação da 116, todo esse eixo aqui, né? Porto Alegre, Pelotas, que é muito importante para a nossa região. E aí, as máquinas continuam na pista, isso que é importante, né? Exatamente. Tem recursos, é uma conquista histórica, né? E vai ser seguramente um ponto de desenvolvimento muito importante, estimulando investimentos nessa relação Porto Alegre, vamos chamar assim, Sim. região metropolitana até Pelotas, toda a região sul, obviamente Porto de Rio Grande. Isso. E é um tema também que nós temos que conversar cada vez mais, que é o tema da ferrovia Norte-Sul. Porque a ideia dessa ferrovia, do traçado dela, que é muito importante, imaginar no nosso mapa, né, quem está nos acompanhando, Fábio, imagina de Chapecó, passa por Passo Fundo, Santa Maria, Cachoeira, desce por Camaquã, Pelotas, né, Rio Grande. Então, uma grande logística fundamental para baratear nossos produtos, conectar. Infelizmente, o Rio Grande do Sul hoje, Fábio ouvintes, é impressionante. Nós estamos desconectados do Brasil por ferrovia. É impressionante. O Rio Grande do Sul está isolado. Isso dá conta do desafio nosso. Não, nós estamos isolados de ferrovia. A gente tem que trabalhar, só te interromper, a gente tem que trabalhar, eu acho assim, o Rio Grande do Sul todo num primeiro eixo, né? Porque depois tu tem as derivações, né? Que tu pode construir ao longo da necessidade. Isso foi um pessoal que lida com essa área de trens, me disse, Fábio, se vocês continuarem brigando, que o trem tem que passar em Camaquã, tem que passar em São Lourenço, tem que passar em Canguçu, nós brigando por isso, nós não conseguimos fazer o eixo central. Nós temos que fazer um eixo e depois nós derivamos, né?
Claro, o que é importante, veja bem, nós vivemos uma situação absurda hoje. O Rio Grande do Sul está desconectado do Brasil. Nós não temos transporte ferroviário, nem para o Brasil, nem para a Argentina. Uma situação gravíssima do ponto de vista da logística, né, da economia do nosso Estado. Eu acho muito importante todo este debate. O Rio Grande do Sul precisa qualificar sua infraestrutura, sua estrutura de energia, sua estrutura de internet. Nós temos que dotar cada vez mais. A metade sul e a região sul, conforme tu falaste, tem equipamentos muito importantes, universidades, enfim, tem um desafio muito grande com a Lagoa, essa possibilidade gigantesca do ponto de vista ambiental de inovar um projeto que reconheça essa riqueza extraordinária que é a nossa Lagoa, o litoral, Campanha, enfim. Vocês são uma região muito singular aqui, né, no nosso estado, e eu acho que é um espaço enorme, há muito conhecimento, há muita experiência para colocar em marcha toda essa sabedoria, tomar decisões importantes. Deixa eu lhe tocar um assunto aqui importante que o senhor pode nos ajudar. Até ontem à noite estava aqui uma equipe do Ministério da Integração em Camaquã, conhecendo um plano de irrigação que tem de Arambaré, na Costa do Velhaco, para as lavouras da região. É um projeto que há muito tempo atrás deu um problema jurídico lá, bloquearam a obra, tal coisa, e a turma do Ministério veio aqui ontem, se encantaram com o que nós temos aqui na questão da irrigação, né? E esse projeto precisa andar, e precisa da força do Ministério da Integração, do governo federal e do governo estadual, que tem que acampar esse projeto. Então, mais adiante o senhor vai ficar sabendo desse assunto, e eu aproveito essa entrevista para fazer o pedido do Miguel Rossetto, entrar nessa estrutura interessante, porque, como o senhor falou, nós temos a Lagoa dos Patos como uma grande fonte de água doce que pode potencializar a irrigação na nossa região. E é um projeto que precisa de todos os entes, inclusive o governo do estado, que tem que encampar nisso. Nós temos aí a bacia do Camaquã, né, Fábio? Nós temos que cuidar das nossas águas e usar bem, né? Tecnologia de reservação da água, da irrigação, é muito importante isso. Para isso, cuidar bem das águas. Eu aproveito aqui para cumprimentar a nossa turma do Comitê de Bacia do Camaquã, enfim, toda a nossa turma. Pois é, e aí eu quero fazer um elogio, deputado. No ano passado, na época do deputado estadual, que era presidente da Assembleia, o Brito. Ele fez... O projeto dele foi sobre irrigação, né? E agora o PEP está trabalhando sobre desenvolvimento das regiões. Quer dizer, essas coisas que a Assembleia Legislativa, esses temas que a Assembleia interioriza o trabalho, como é importante para o Rio Grande do Sul, porque o tema irrigação do ano passado está começando a ter respectiva soluções ou melhoramentos a partir de uma decisão da Assembleia e motivar o governo do Estado e o governo federal a trabalhar sobre isso, né? Agora o PEP... É o nosso papel. Eu acho que são coisas de indução, né? É importante essas induções terem... Claro, o nosso papel como legislativo é isso. O PT Vargas hoje faz isso. Imagina, o Rio Grande do Sul precisa repensar seu futuro. Nós temos novidades importantes, né, que nós temos que enfrentar, especialmente a partir das mudanças climáticas, e grandes oportunidades. Avaliar o que foi feito e pensar. Tem muita coisa boa para a gente fazer, tem muito conhecimento, sabedoria, aproveitar esse dinamismo nacional, a economia volta a crescer, o emprego volta a gerar, a renda volta a construir. E o Brasil e o Rio Grande do Sul tem que se conectar a essa agenda nacional de crescimento com sustentabilidade. E aí que eu quero... Nós temos coisas muito importantes. Eu quero lhe perguntar sobre isso. Qual é a sua avaliação sobre a reação do Rio Grande do Sul no que diz respeito a justamente sobre isso? Eu falo sobre desenvolvimento, eu falo sobre investimento, porque tem governos que conseguem ter muitas coisas positivas, mas tem coisas negativas, tem coisas que são... positivas que têm que ser valorizadas, né, prestigiadas ou até incentivadas mais ainda, mas tem coisas que são lentas, são demoradas, que parece que não consegue reagir na necessidade da população gaúcha, né, deputado? Nós, Fábio, tu traz temas centrais, nós temos, obviamente, nós somos oposição ao governo Eduardo Leite aqui. Sim. É um governo lento, com baixíssima capacidade de entrega, e olha que é um governo que recebe recursos federais como nenhum outro governo. Na crise aqui, o presidente Lula colocou mais de 100 bilhões de reais para recuperar o Estado. Os recursos do FUNRIGS, o Rio Grande do Sul fica 3 anos sem pagar a dívida a Brasília. São mais de 14 bilhões de reais hoje disponíveis para a reconstrução do Estado. Não é pouco dinheiro não, viu, Fábio? Não. 14 bilhões de reais.
O Rio Grande do Sul fica 3 anos sem pagar o dinheiro que ia para Brasília fica no Rio Grande do Sul. E mais 6,5 bilhões para a construção de um sistema de proteção contra cheias. Eu acho o governo absolutamente lento, não tem um diálogo verdadeiro com as regiões, não se apresenta. Seu secretário, se eu te perguntar o nome do secretário, tu vai ter dificuldade em dar o nome dos secretários ausentes das nossas regiões, do diálogo com os prefeitos. Então é preciso um outro dinamismo, uma outra presença de um governo de Estado nas regiões, liderando uma agenda positiva para o nosso Estado. Há um vazio. Eu acho que nós pagamos um preço caro, infelizmente, no momento que o Estado precisa de um governador totalmente dedicado ao seu Estado, e infelizmente Eduardo Leite vive com essa ambição fantasiosa, antecipada, da presidência da República, o que é ruim. O Estado perde, faz conflito desnecessário com o governo federal, abandona uma dedicação necessária a cuidar do Estado do Rio Grande do Sul. Nós perdemos isso. Um dos exemplos mais gritantes, assustadores, é o tema da saúde. Não é possível, Fábio. O Rio Grande do Sul tem uma crise enorme hoje de saúde, os hospitais, região metropolitana, mas a região metropolitana é referência para o Estado inteiro. Mas o que... Nós temos um problema gravíssimo aqui, falta de investimentos, não cumpre com a sua responsabilidade constitucional dos 12% do orçamento na saúde. Todos os municípios da região aí executam mais do que 15% obrigatório do orçamento municipal na saúde. O Eduardo Leite é devedor da saúde do Rio Grande do Sul. 1,4 bi esse ano, que deveriam estar na saúde, não estão. Então, esses temas, nós estamos trabalhando muito aqui nessa bancada, é preciso cumprir a lei. O governo federal e os municípios cumprem as suas obrigações de 15% do orçamento, investem mais do que deveriam. Tem um grande devedor, que é o Estado, que não cumpre com a sua obrigação e paga a população. Qual é a justificativa do governo do Estado alega de não aumentar o valor da saúde, hein? Ele tem uma ilegalidade. Ele trata os 12%, viu, Fábio e nossos amigos? O 12% obrigatório pela Constituição deve ser investido em ações de saúde pública, Sistema Único de Saúde. O que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele bota no IP para pagar servidores aposentados da saúde e o Hospital da Brigada Militar, que são temas importantes, mas ele pega esses recursos e joga lá para dentro do 12%, o que a lei não permite. Ele retira 1,4 bi esse ano, que deveriam estar no SUS, na rede de hospitais de saúde de Camaquã, da região. 1,4 bi não estão, porque estão sendo colocados dentro do 12%, o que é absolutamente proibido pela legislação. Então, nós estamos perdendo, acumulando falta de investimentos. Tem município, eu não sei agora, Fábio, você pode me informar quanto que Camaquã coloca, mas tem município colocando 30% do seu orçamento para segurar um hospital, para apoiar uma saúde. Só para o senhor ter um exemplo aqui, nós temos um hospital regional aqui que tem referência para muitos municípios. Os prefeitos, todos eles colocam o valor e não conseguem ajudar mais o hospital para que haja mais prestação de serviço. As filas de catarata aqui em Camaquã, que é referencial para toda a Centro-Sul, é de 1 ano, para depois da consulta e da confirmação de necessidade de cirurgia, 1 ano. O hospital nosso aqui, deputado, ele não consegue fechar em nenhum mês no ano no verde, é só no vermelho. E isso está se acumulando ao longo de anos, onde funcionários não recebem sequer os direitos trabalhistas. Quer dizer, eu não estou nem dizendo de melhorar as coisas. O funcionário não consegue ter o fundo de garantia depositado na sua conta para ele poder comprar uma casa. Deixa eu te dizer, Fábio, desculpa, essa é a situação do Estado, ela é mais grave na região metropolitana. Deixa eu dar 2 números para ti, Fábio, que mostram a gravidade. Nós temos trabalhado muito aqui. O programa, chamado Programa Assistir e Desassiste, mas que são os recursos do Estado de apoio aos hospitais, é 1 bi por ano. Bom, o Leite deve 1,4 bi para os municípios dos hospitais. 1,4 bi. O GHC aqui, o Grupo Hospitalar Conceição, isso é muito importante, abrir um 3º turno aqui na região metropolitana, todo o Estado, ele está atendendo das 7 da noite a 1 da manhã, fazendo cirurgia. Nós temos hospitais, como que tu fizesse referência, que tem equipamentos profissionais que poderiam estar fazendo um 3º turno.
aqui Estão parados, porque nós não tem temos, financiamento. nós temos bloco Quer dizer, cirúrgico aqui, nós deputado. temos que botar dinheiro e fazer esses É. hospitais que têm estrutura, têm profissionais qualificados, operar. Pois é, Bom, aqui os caras estão fazendo cirurgia 1 da manhã, É. meia-noite. É isso que tem que ser feito, entende? Quer dizer, e o leite paralisado, olha para um lado e para o outro, diz que vai fazer. É um negócio impressionante. Os prefeitos estão se mobilizando corretamente, a FAMURS. Pois é, Nós aqui na Assembleia estamos lutando para resolver essa situação. Quer dizer, quem paga essa conta é o povo. Eu queria lhe falar uma coisa a respeito sobre isso, só me permite uma crítica. Nós em Camaquã temos estrutura, por exemplo, hospitalar boa de salas cirúrgicas aqui. Nós temos espaço, como tem em Conceição, Cristo Redentor, para fazer cirurgia de noite e final de semana. Claro. Aqui já tem. Claro. O senhor já pode indicar para quem assim comanda os ministérios que aqui tem estrutura física. E aí eu fico imaginando o seguinte, em paralelo, o governo federal quer contratar carretas para fazer atendimento em municípios mais longínquos. Mas olha, nós atendemos aqui municípios de 80 quilômetros de distância, quer dizer, nós não precisamos de carreta, nós precisamos de dinheiro para o hospital abrir as portas na madrugada. Mas tu está certo, não é crítica, não, tu está certo. Está pronto o equipamento, está tudo conectado. Então, e aí a dificuldade de alguém entender isso, né? Por isso que eu achei legal o Conceição, o Cristo Redentor, acionarem esse sistema lá e daqui a pouco os governos entenderem que podem reproduzir esse mesmo investimento em menores hospitais do entorno do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo. Corretíssimo. Fábio, tu está corretíssimo, não é crítica não. As carretas, obviamente nós estamos falando do Brasil inteiro, quer dizer, tu tem regiões no Brasil que não tem hospitais, mas aonde nós temos rede hospitalar montada, eu viajo pelo Rio Grande, é impressionante. Tu tem hospitais que fecharam o andar inteiro, porque não tem financiamento. Quer dizer, é grave a situação, né? Então, quando fecha um hospital no município, é um dominó, as pessoas têm referências regionais. É um tema gravíssimo, gravíssimo. Por exemplo, nós temos Santa Casa de dedicação direta do governador, da sua equipe, do governo federal. Nós estamos atentos, é pauta prioritária para a bancada do PT, aqui na Assembleia, resolver isso. E nós temos que enfrentar, nós temos que reconhecer que as prefeituras estão dedicadas, estão fazendo um esforço gigantesco, profissionais, mas há um devedor. O governo federal volta a cumprir com as suas obrigações, tem que melhorar sempre, mas é um devedor. Tem que explicar para a população que é o governo do Estado que não cumpre com a sua obrigação básica. Isso hoje é reconhecido pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo reconhece. Pois é. Então, que cumpra a sua responsabilidade, que se dedique a isso. É urgente, viu? E não chegou inverno, né, Fábio? Aqui em São Lourenço do Sul, deputado, a Santa Casa de São Lourenço, que é centenário, não conseguido atender. Os pacientes de São Lourenço tendo que ir para Canguçu, para Pelotas. O prefeito Marrone, entrevistei ele semana passada, está muito preocupado, porque as estruturas de Pelotas já estão sobrecarregadas, agora os municípios vizinhos mandando gente. Canguçu nem se fala, né? Essa situação do nosso povo, Fábio, percorrendo, né, é um custo enorme, uma dor ampliada, percorrendo cidades, o desespero dessa população, não consegue uma cirurgia, não consegue um exame especializado, uma consulta, e tu vê um silêncio, uma omissão total por parte do governo do Estado que deveria coordenar o Estado, as nossas regiões, entende? É um silêncio, como se não fosse nada com ele. Eu acho gravíssima essa situação. É muito importante que profissionais como tu, a imprensa, paute isso como prioridade absoluta. É muito grave a crise, viu? É muito grave. E nós temos que fazer um esforço muito grande, porque quem paga essa conta é o sofrimento da nossa população. É pauta prioritária, viu? Muito, muito importante, prioritária, para nós aqui enfrentar essa situação com responsabilidade e resolutividade. Tem que resolver isso. Tem que resolver. Deputado, algumas ações daí do senhor, como deputado estadual do Rio Grande do Sul, trata sobre questão de melhoria de investimentos, de aceleramento, vamos botar assim, com as emendas parlamentares que a Assembleia Legislativa tem à disposição aqui para a região. Houve aí uma articulação do senhor, deputado Bongás, também, no que diz respeito a investimentos aí em TAPS, aqui em Camaquã também, no aceleramento de exames de imagens, né? Que acaba ajudando o município, a região, de diminuir um pouquinho a fila
Mas tudo coisas paliativas, assim, que ajudam, mas não resolve, né? Claro. Não, foram R$ 250 mil, né, que nós entregamos ao secretário de Saúde, ao Fabiano, o prefeito, né, articulando com o deputado Bongás, é tudo que estamos fazendo para ajudar, no que é possível ajudar a região, né? Mas é óbvio que os recursos, o volume de recursos necessários parte do Fundo Federal e do governo do Estado, né, que tem os grandes recursos, as grandes obrigações com este assunto. Nós colaboramos com o que nós podemos em termos de emendas, mas colaboramos com as nossas iniciativas aqui no Parlamento de fiscalizar os governos, né, que é o nosso papel aqui, viu? E eu acho, viu, Fábio, desculpa aqui insistir, é um tema central para nós, é muito grave o que está acontecendo. Quer dizer, nós temos hospitais hoje com condição de atender, estão parando, fechando sala de cirurgia, fechando equipamentos, quer dizer, não é possível, ao contrário. O que eu fiz referência ao GHC, como o professor Conceição, viu, Fábio, é uma coisa exemplar que eles fizeram. Mas aí é linha direta com o governo federal, né, deputado? Claro, ele agora é federal. Aqui... Ele é um... Sim, claro, eu digo, ele é um equipamento federal. Mas assim, dizendo... o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é o nosso, é uma fundação hospitalar que tem a prefeitura alcançando um pouco de dinheiro e o Estado alcançando um pouquinho de dinheiro. É difícil o presidente do hospital dizer assim, envolve... O que eu estou dizendo para ti, e para quem está dizendo que eu acho que é importante, é que nós temos que ter noção de que é possível melhorar. Claro que sim. Não é possível. Claro que sim. Nós temos um hospital em Camaquã, não precisamos construir regional. Novos hospitais. Não precisamos construir novos hospitais. Exatamente isso. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. Nós temos equipamento, nós temos um equipamento de raio-x, nós temos uma ressonância, nós temos equipamentos que estão prontos. Não precisa comprar outro. Bota o terceiro turno para trabalhar. Essa é a novidade. Valorizar os profissionais que nós temos nas regiões, mas por que o povo, tendo um equipamento na cidade, precisa sair em busca de um equipamento em outra cidade? Um custo enorme para as famílias, né, Fábio? Pelo amor de Deus, aqui em Camaquã, fazer uma cirurgia em outra cidade é um custo enorme para a família. Então, essas agendas, elas são muito importantes, nós estamos dedicados a isso. E tem que ter urgência. Muito bom. Olha, Camaquã tem hospital, tem equipamento, e o senhor pode nos ajudar aí dentro das suas relações. Deixa eu te dar um exemplo aqui, Fábio, bem rapidinho, bem concreto. Tá? Tu deve ter... Tu acompanha isso, é óbvio, é um tema importante para nós aqui. Semana passada o governador veio a público dizer que o Estado tinha 136 milhões de reais para ajudar naquela prorrogação de dívida de produtores rurais, que é um tema importante. Lembra disso? Sim. Pois muito bem. O governo federal fez a prorrogação e segue discutindo, mas fez a prorrogação por 4 anos dos produtores rurais, com dinheiro federal. O Eduardo Leite diz, eu tenho 136 milhões. Pois muito bem, se a prorrogação for feita pelo governo federal, pega esse dinheiro que tem e bota na saúde. Mas por que ele não faz isso? E falando nisso, nossos produtores rurais estão aqui na região esperando uma manifestação aí. Vamos ver o que acontece. Deputado, eu tenho que entrar em rede agora às 11 horas em ponto. Queria te agradecer muito o carinho da atenção aí, fizemos uma bela entrevista aqui. Conte conosco aqui para fazer uma caixa de trabalho, viu, Fábio? Bom final de semana para todo mundo aí, tá? Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço para você. E todo mundo se vacinando, viu, Fábio? Todo mundo se vacinando, tá? Tá bom, obrigado. Vou falar contigo. Um abraço para a nossa comunidade toda. Um abraço. Obrigado. 11 horas em ponto, vamos direto para a rede, já voltamos.